Ataque em escola deixa alunos baleados no Ceará. E você vai ver ainda. Comitiva brasileira na Assembleia Geral da ONU se reúne com Zelensky para discutir guerra na Ucrânia. E ainda, operação mira esquema do PCC no setor de combustíveis em São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Você acompanha agora os destaques deste dia 25 de setembro. O presidente Lula aposta no diálogo para superar a crise aberta pelo julgamento de Jair Bolsonaro e pelas avaliações impostas por Washington. Nesta quarta-feira, o presidente falou que o encontro com Donald Trump, que pode ser presencial e é visto como uma chance de restabelecer a harmonia entre o Brasil e Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostrou otimista para sua primeira reunião com o colega americano Donald Trump, prevista para os próximos dias. Na véspera, o bilionário anunciou ter combinado um encontro com Lula na próxima semana, em meio a uma crise diplomática e comercial, desatada pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano, por tentativa de golpe de Estado. Eu espero que, sentado numa mesa, eu, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil e possivelmente isso tenha levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Petista e republicano trocaram poucas palavras e um abraço na terça-feira, em um breve encontro, quando Lula deixava a tribuna da Assembleia Geral da ONU, onde fez o discurso de abertura para dar lugar a Trump. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Washington impôs em agosto tarifas punitivas sobre produtos brasileiros, sob o argumento de que existe uma caça às bruxas contra Bolsonaro, condenado neste mês a 27 anos de prisão por tentar se manter no poder após perder as eleições em 2022. A Casa Branca sancionou ainda funcionários e autoridades brasileiras e suas famílias, como represália pelo julgamento do líder de extrema-direita. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. O presidente Lula se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na conversa, Lula reforçou a importância do diálogo pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. O presidente Lula se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a pedido do mandatário ucraniano, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em nota, o Palácio do Planalto informou que, ao lamentar o sofrimento humano causado pelos mais de 3 anos de combate, Lula reiterou sua convicção de que não haverá saída militar para o conflito. Ainda de acordo com a nota, Lula expressou apoio ao processo de diálogo direto entre as partes, iniciado em maio em Istambul, bem como as recentes conversas mantidas no Alasca e em Washington. Lula também defendeu o maior engajamento da ONU na busca por uma solução negociada, que leva em conta as preocupações de segurança dos dois lados. Ainda segundo a nota, o presidente brasileiro ponderou que um entendimento sobre as condições de um cessar-fogo deveria ser o primeiro passo de um processo de negociação. Bom, e é claro que a gente volta a fazer uma entrevista agora ao vivo sobre a reunião anual dos chefes de Estado e de governo. O evento realizado no Salão da Assembleia Geral, na sede em Nova York, reúne líderes de todo o mundo até a próxima segunda-feira. Ontem, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na saída, Zelensky falou à imprensa e disse ter gostado dos sinais
oficiais vindos do Brasil. Vamos falar sobre esse e outros assuntos deste terceiro dia de Assembleia Geral com o mestre em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal de Lavras, Ricardo Rios. Professor, muito bom dia. Eu não consegui ouvir a voz do professor. Alô, agora sim. Professor, bom dia mais uma vez. Professor, Zelensky afirmou ontem à imprensa, né, depois de se reunir com o presidente Lula, abre aspas, o presidente Lula me disse que fará seu melhor para levar a paz para a Ucrânia, fecha aspas. Professor, o que o Brasil pode fazer agora diante de tudo que o governo já tentou para que a Rússia e a Ucrânia aceitem um cessar-fogo? Tabata, o grande segredo para uma possível negociação entre Rússia e Ucrânia já acontece em duas frentes. Uma, o envolvimento direto dos Estados Unidos, né, em um esquema morde-a-sopra, né, Trump ameaça Putin e Zelensky ao mesmo tempo em que afaga os dois. Por outro lado, Brasil e China criaram o chamado Clube da Paz, ainda em 2023, para reunir e congregar esses diferentes lados de países neutros para poder achar alguma solução, e ainda aos diálogos entre Turquia, Rússia e Ucrânia, que são diálogos que têm maior possibilidade de dar certo, porque a Turquia é um ator neutro, mas que consegue conversar com os dois lados ainda, né? Tem essa possibilidade. Uma coisa interessante, Tabata, desse processo todo, é que essa é a terceira vez em que Lula e Zelensky se encontram, né? Inclusive, eu fiz um retrospecto até num papelzinho aqui, para poder falar isso. Em 2023, Lula e Zelensky conversaram uma vez por telefone, se encontraram na Assembleia Geral da ONU em 2023, com um ar muito de dúvida, né? Uma dúvida mútua, mas agora esse encontro em 2025 surgiu do próprio Zelensky, né? Ele pediu para encontrar com Lula na Assembleia Geral da ONU. Como eu disse ontem aqui ao vivo, foi um encontro marcado de última hora, confirmado, aliás, de última hora, né? Lula e Zelensky tiveram em 1 hora para conversa. E uma coisa que o Lula disse é que a saída militar, né, o fim da guerra por via militar, é muito prejudicial para a Ucrânia e também para a Rússia, porque você tem um custo de vidas aí no meio. Então a via do diálogo hoje é uma via possível, mas muito difícil por conta da situação atual. Os dois lados não querem perder as conquistas tidas, então a via do diálogo é difícil, mas não impossível. Professor, mesmo que não tenha resultados, essa aproximação ela é importante do ponto de vista diplomático? Sim. Por que é importante? Porque se de um lado o Brasil é um dos atores principais do BRICS e tem uma relação muito forte com a Rússia, não só diplomática, mas também econômica, tendo em vista que boa parte do diesel consumido no Brasil hoje é importado da Rússia, mas também dá uma sinalização ao mundo ocidental de que o Brasil continua sendo um parceiro ocidental, um parceiro que busca o diálogo entre as diferentes partes e que quer sentar à mesa de negociação, por mais que não estejamos envolvidos nesse conflito, né? Se você pega os tweets, né, que o Zelensky enviou na rede social, lá no Twitter, no X, em 2023 e 2025, você vê a mudança do discurso, né? Em 2023, no conselho, nessa Assembleia Geral da ONU, o Zelensky disse que teve uma discussão honesta e construtiva com Lula. Agora não, o discurso mudou. É um encontro substancial e ainda teve o convite para que Lula visite a Ucrânia. Professor, fazendo só um adicional de tudo que você disse, até mesmo das frentes, né, diante dessa tentativa de uma negociação de paz, hoje o presidente do Conselho Europeu, da União Europeia, Antônio Costa, ele deve pedir que a Rússia integre, né, o Conselho de Segurança e aceite acabar com a guerra na Ucrânia. Vamos acompanhar, né, com bastante expectativa, sempre torcendo, é claro, para que os dois países cheguem a um acordo na paz. A gente está falando de vidas, né, professor, como você bem disse aqui. Agora,
Um dos discursos esperados, professor, desta terça é o do representante da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. É importante relembrar, né, que Abbas ele teve o visto negado pelos Estados Unidos e vai fazer o discurso por vídeo. O que esperar, professor, desse discurso, de ações concretas para a Palestina, de um possível acordo de cessar-fogo, mas a gente já até mesmo falou disso ontem, né, professor, que os Estados Unidos vetou um acordo de cessar-fogo, enfim. Enquanto isso, vários outros países membros do Conselho da ONU aprovaram, mas os Estados Unidos vetaram. Israel não demonstra interesse em fazer um acordo. E aí, professor, diante desse discurso, o que esperar? Bom, Tabata, esse discurso acabou instantes atrás, ele seria mais tarde, mas houve uma antecipação desse discurso, né? E um detalhe importante é que o Abbas condena a ação do Hamas. Né? Ele agradece o apoio do Ocidente em relação ao reconhecimento da Palestina como um Estado independente. Então o Abbas aproveita o ambiente para poder agradecer, e ele condena o Hamas, ele condena a ação, né, a ação de Israel dentro do território de Gaza, essa promoção dessa matança populacional, esse genocídio, mas, sobretudo, uma coisa importante é que o Mahmoud Abbas ele oferece uma solução para Gaza. Né? Ele pede para que o Hamas saia de Gaza e passe o controle para a autoridade palestina que está na Cisjordânia. Né? Porque a autoridade palestina ela é reconhecida como um governo. Né? Quando a gente fala de Mahmoud Abbas, a gente fala da autoridade palestina. Então, a proposta do Abbas é essa, que Gaza passe a ser controlada pela autoridade palestina com a presença dos capacetes azuis. Nós ontem mesmo falamos a respeito dos capacetes azuis do exército da ONU. Então é isso que o Abbas propôs hoje. Se isso vai ser aceito por Israel e pelos Estados Unidos, é um mistério. É uma proposta que surgiu agora e que a gente vai precisar acompanhar. Mas é uma mudança discursiva totalmente diferente, algo novo, porque, de fato, a gente tem uma proposta concreta da Palestina para Gaza. Então a gente tem que acompanhar aí as próximas horas e os próximos dias para entender. Mas como eu disse, foi um discurso que acabou instantes atrás, a questão de minutos, né? Quando a gente começou o jornal aqui, o Abbas estava terminando seu discurso, então a gente precisa acompanhar aí o que virá nas próximas horas e nos próximos dias. É bem provável que o premier israelense, né, Benjamin Netanyahu, reaja a esse discurso e a gente vai continuar acompanhando com muita expectativa positiva, é claro. Professor, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer. Vamos continuar acompanhando, né, o decorrer dessa Assembleia Geral da ONU e o que de concreto pode acontecer diante de tantos conflitos, tantas questões, meio ambiente, tanta coisa tem acontecido, né? Tá até difícil de acompanhar, professor. Você que é mestre em relações internacionais, melhor do que ninguém sabe o quanto está sendo difícil acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir Ricardo Rios, professor da Universidade Federal de Lavras. Eu vou continuar nessa câmera porque eu quero chamar a atenção para um acontecimento que aconteceu agora há pouco. Pelo menos 2 alunos morreram e 3 ficaram feridos após um ataque a tiros numa escola no Ceará. O tiroteio aconteceu na escola estadual Luiz Felipe, no bairro Campos Velhos, em Sobral, interior cearense. Conforme as testemunhas, os tiros foram disparados durante um intervalo das aulas, quando muitos estudantes estavam no pátio e corredores da escola. Olha o desespero. Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por pessoas que estavam do lado de fora da escola. Os 3 alunos feridos foram levados a uma unidade de saúde por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Vários policiais estão no local, além de pais e amigos dos estudantes mortos e feridos.
E veja a seguir, operação mira esquema do PCC no setor de combustíveis em São Paulo. E agora na sua tela vamos ver ao vivo a cidade de Canela, Rio Grande do Sul, 17 graus. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enterrou de vez a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC da blindagem. A medida determinava que deputados e senadores só pudessem ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado. A PEC foi derrubada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, por 27 votos a 0, depois dos protestos populares contrários e também pressões internas na casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, arquivou a proposta de emenda à Constituição que determinava que deputados e senadores só poderiam ser processados após autorização prévia da Câmara ou do Senado, a chamada PEC da blindagem. O arquivamento ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça ter rejeitado por unanimidade o texto. Como a comissão considerou o texto inconstitucional, Alcolumbre afirmou que a proposta não deve ser votada pelo plenário e determinou o arquivamento definitivo. Quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer aprovado de forma unânime pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, esta é, do ponto de vista regimental, considerada rejeitada e arquivada definitivamente. A proposta previa uma mudança na Constituição para que os deputados e senadores não fossem processados criminalmente sem prévia licença da Câmara ou do Senado. A PEC foi aprovada pela maioria da Câmara dos Deputados. E uma nova operação neste momento mira o esquema do PCC no setor de combustíveis em São Paulo. Segundo as investigações, um empresário é suspeito de lavar dinheiro do crime organizado por meio de postos e jogos de azar. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal realizaram uma nova operação que mira o esquema do PCC nos setores de combustíveis e de jogos de azar. Essa ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou as operações do PCC dentro de fintechs do sistema financeiro da Faria Lima. Segundo a Receita, recursos de origem ilícita eram inseridos no setor formal por meio de empresas operacionais. Os agentes da operação batizada Dispare saíram às ruas da capital e outras cidades paulistas para cumprir, no total, 25 mandados de busca e apreensão. Além de São Paulo, há mandados sendo cumpridos em Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, suspeito há anos de lavar dinheiro do crime organizado por meio de postos de combustíveis, além de pessoas associadas a ele. A Receita Federal informou que identificou ao menos 267 postos ainda ativos que movimentaram mais de 4 bilhões e meio de reais entre 2020 e 2024 e recolheram impostos apenas de 4 milhões e meio de reais, o equivalente a 0,1% do total movimentado. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários e outros serviços como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A quebra de sigilo bancário da empresa revelou movimentações de valores recebidos, transferidos para uma fintech intermediadora de pagamentos também acusada de operar dinheiro do PCC.
As investigações apontam que os valores provenientes da exploração de jogos de azar, que eram transferidos para contas da BK Bank após passarem pelas contas dos postos. Além disso, grande parte do lucro da organização criminosa vinha de crimes de adulteração de combustíveis. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que concede bônus a policiais que matarem criminosos. A nova legislação estipula que os policiais podem receber um bônus de 10% a 150% a mais do seu salário quando apreenderem armas de grosso calibre ou em situações que levem à neutralização de criminosos. A medida tem dividido opiniões. E uma portaria do governo federal definiu metas e indicadores para eliminar o racismo no Brasil. As metas fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18, criado para complementar a Agenda 2030 da ONU. A portaria, que foi assinada pelo Ministério dos Povos Indígenas, pelo Ministério da Igualdade Racial e pela Secretaria-Geral da Presidência da República, detalha 10 grandes metas para eliminar o racismo e todas as formas de discriminação étnico-racial contra povos indígenas e afrodescendentes. A medida está alinhada com o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, criado pelo Brasil para complementar a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Publicada no Diário Oficial da União, a portaria detalha 10 grandes metas que serão monitoradas a partir de indicadores sociais, econômicos e institucionais. Segundo o texto, os indicadores incluem desde taxas de homicídio e desigualdade de renda até acesso a serviços básicos de saúde, educação e moradia, além da participação em cargos políticos e de liderança. O monitoramento será feito pela Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em parceria com os ministérios responsáveis para acompanhamento permanente dos resultados. E olha, a Justiça condenou o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, a 5 anos de prisão por associação criminosa. Ele foi julgado no caso sobre o suposto financiamento ilegal por parte da Líbia de sua campanha eleitoral de 2007. Sarkozy foi absolvido das demais acusações de corrupção. O ex-presidente francês vai à prisão mesmo ainda podendo recorrer da sentença. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a cidade Imbituba, em Santa Catarina. Com mais de 50 mil habitantes, Imbituba é conhecida como a capital nacional da baleia franca. Entre julho e novembro, esses animais migram para a região para se reproduzir, e é possível avistar as mães com seus filhotes em diversos pontos do litoral. O Dia Nacional da Baleia Franca, celebrado em 31 de julho, foi criado em homenagem a uma baleia muito especial chamada Sunset. Em 2003, ela encalhou em laguna e foi resgatada após um esforço conjunto de pesquisadores, autoridades e moradores, simbolizando a importância da preservação na região. E depois dessas imagens lindas, é claro que a gente encerra com uma câmera ao vivo de Imbituba. Neste momento, termômetros marcando 19 graus, olha que bonito. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.